Olá, Elaine Basílio aqui. E no vídeo de hoje eu venho falar um pouquinho sobre isso. Traumas, travas, pois é. Contém cenas fortes esse vídeo. Eu já te digo, se você é uma pessoa que consegue aguentar, né, cenas fortes, então eu te convido para ficar. Vamos lá. Então, para eu conseguir explicar para você, né, a Pro vai ter que fazer o quê? Fazer uma contextualizada, fazer com que você entenda aí todo o percurso para entender o real motivo desse vídeo. Então vamos lá. Eu volto aí a 38 anos, tá? Exatamente quando eu nasci. Minha mãe teve eu com 16 anos de idade, tá? Meu pai tinha 20 anos de idade, então eu nasci há 38 anos atrás, minha mãe com 16, meu pai com 20. Depois de 2 anos, aí teve a minha irmã. Então, minha mãe, né, teve eu com 16 e minha irmã com 18. E aí, claro, muito novos, né? Então, aconteceu o quê? Acabaram se separando quando eu tinha 4 anos, minha irmã 2 anos, se separaram. E eu lembro que minha mãe pediu pensão pro meu pai, vagamente. Então, assim, meu pai depositava a pensão. Eu lembro de um episódio que aconteceu uma confusão. Acho que meu pai achou que minha mãe tinha gastado o dinheiro da pensão com ela, enfim. E eu sei que ele tomou, assim, uma atitude muito grave, né? Ele tentou, né, matar a minha mãe, sabe? Então, assim, eu lembro que eu presenciei esse momento. Eu lembro que eu estava na varanda, assim, comendo. Eu lembro como, gente, eu estava comendo, olhando aquilo sem entender muita coisa. Eu lembro que com uma faca tentou matar minha mãe, as pessoas ali se separaram, eu olhando tudo aquilo sem entender muito bem aquilo. Foi muito conturbado. Enfim, foi uma situação muito chata e, claro, minha mãe ficou muito horrorizada com a atitude do meu pai e, consequentemente, claro, meio que anulou meu pai da vida dela. E, infelizmente, né, a gente morava com a minha mãe e tudo. E, é claro, isso que ele fez foi muito grave. E é óbvio, a minha mãe, claro, deixou muito claro que ela desaprovava essa atitude dela e desaprovava ela até como pai, como homem. E isso passou pra gente. Então a gente cresceu, na verdade, com essa negativa do meu pai, com essa imagem negativa do meu pai, que minha mãe realmente a gente presenciou e minha mãe sempre colocava isso muito forte. Então a gente cresceu, né, com isso. E, por incrível que pareça, meu pai, na época, era meu vizinho, né? Ele morava com a mãe dele, minha avó paterna, e a minha mãe morava com a minha avó materna. Então, os dois eram vizinhos. Então, eu cresci praticamente sem contato com meu pai, né? Não podia, né? Porque realmente, decorrente daquela situação, então eu cresci sem o contato com meu pai, mesmo ele sendo meu vizinho. E foi muito difícil, tá, gente? Porque eu tenho uma filha hoje, eu percebo o quanto que a presença do pai é muito importante. Mas, enfim, cresci, né? E com tudo isso, sempre com essa separação do meu pai, literalmente, pai e filha separados. E aí eu com 14 anos eu conheci, né, o meu marido hoje, que eu na época foi meu namorado, meu primeiro amor, conheci ele com 14 anos. E nessa época eu conheci ele, gente, de verdade, existia um buraco tão grande que era o buraco pela carência, pela falta do meu pai. Existia isso era fato. E quando eu conheci meu marido, né, na época, óbvio, qual que era o buraco que era maior? O buraco de falta de pai ou o buraco de conhecer uma pessoa naquele momento? Então, o que que aconteceu? Automaticamente, meu marido, para mim, ele virou meu pai. Eu coloquei meu marido no lugar desse buraco que eu tinha de pai, sabe? Porque assim, coloquei ele literalmente como meu pai. E óbvio que a relação não deu muito certo, né? Por quê? E aí eu comecei a falar com meu pai, voltei a falar com meu pai, eu tinha uns 15 anos, sabe? A gente começou a ter contato, eu já estava crescida, eu entendia que tudo aquilo que ele viveu era problema com a minha mãe, enfim, então eu poderia falar com ele, né? Sem sofrer represália da minha mãe, de ninguém. Então eu comecei a ter um contato com meu pai com 15 anos. Gente, meu relacionamento foi andando. E sempre, gente, eu coloquei meu marido como meu pai. E é óbvio que a minha relação não deu muito certo, assim, naqueles momentos. Então a gente tinha muitas brigas, altos e baixos, porque é claro que meu marido nunca ia conseguir suprir uma necessidade paterna em mim, dentro de mim. E com relação a isso, existiam muitos conflitos, muitas, sabe, muitas brigas, muitas coisas ruins dentro do nosso casamento. Porque eu sempre buscava, né, fechar aí esse buraco que foi causado pela falta do meu pai. E aí isso foi passando, né? Tive a minha filha, a Esté maravilhosa, foi passando. Gente, somente 2015. Olha isso, 2015 só. Eu conheci uma pessoa maravilhosa, incrível. Eu sempre falo, né? Deus conecta destinos e Deus conectou essa pessoa a mim. E ela faz terapias, né? E aí eu fazendo terapia com ela. E nenhuma das terapias, sabe? Ela, muito sábia, ela falou assim, Lene, eu quero que você imagine agora você num lugar sentada, né? E na frente que você está sentada está seu pai. Aí eu imaginei, tudo bem. E ela falou assim: nesse momento você pode falar o que você quiser pro seu pai. E
não conseguia falar nada. Existia um trauma tão forte, assim, sabe? Tão fechado, eu não conseguia falar nada. E ela foi falando para mim, muito louco. E ela falou assim, Elaine, você não é proibida de amar seu pai. Elaine, não existe uma proibição de você gostar do seu pai. Não existe uma proibição de você assumir que você ama seu pai. Muito forte. Eu lembro quando ela falou isso, gente. E eu, assim, até hoje eu me emociono um pouco. Eu me derreti. Eu chorava de soluçar. Porque inconsequente, sabe, assim, inconscientemente eu tinha pegado aquilo para mim. Eu tinha pegado aquele trauma que aconteceu com a minha mãe para mim. Então eu tinha pegado aquela culpa para mim, sabe? De maneira muito, sabe, incoerente, de maneira muito inocente. Eu absorvi todo aquele trauma que existiu lá atrás, eu absorvi para mim. Então, assim, eu entendi que eu não podia amar meu pai, eu entendi que meu pai era uma pessoa ruim que fez aquilo com a minha mãe. E aí eu lembro que ela, né, fez todo assim, ressignificou todo esse contexto, toda essa história para mim. E ela colocou mesmo, falou assim, você não tem culpa de nada, né? O problema do seu pai é com a sua mãe, não é com você, né? Seu pai te concebeu. E aquilo ali para mim, sabe, fez todo um sentido, gente. Sabe quando parece que você abre uma janela e tudo clareia? E foi se encaixando tudo, sabe? Eu fui percebendo que realmente eu podia sim amar meu pai como eu amo. Eu sou louca pelo meu pai, sabe? Assim, eu senti muita falta dele. Então, aí ela colocou para mim que realmente eu posso amar meu pai, eu podia amar meu pai. Eu amo meu pai sem nunca, respeitando a minha mãe e o momento que ela teve com ele. Então, eu consegui, né, tirar esse trauma, esse bloqueio que existia dentro de mim, né? Eu consegui tirar algo que não era meu, né? Esse trauma não era meu. O problema do meu pai foi com a minha mãe, não comigo. Meu pai, né, é uma pessoa que eu amo, uma incrível. Então, literalmente, ela fez todo esse processo comigo, eu consegui ressignificar o meu pai. Eu pude colocar meu pai no buraco que ele tinha que existir dentro de mim, né, no meu buraco de carência, de falta dele que eu tive. E graças a Deus a gente vem aos poucos, sabe, cada vez mais ocupando, tirando esse vazio que foi existido lá atrás, pela falta dele. E eu coloquei, gente, meu marido no lugar de marido, sabe? Minha relação, sabe, totalmente diferente. Minha relação literalmente transbordou. Porque eu coloquei, né, meu pai no lugar de pai, meu marido no lugar de marido. E olha que coisa. O que eu quero falar com isso? Muito forte isso, porque assim, olha como às vezes a gente carrega traumas, né? A gente carrega pedras que não são nossas e que isso causa um monte de bloqueios, um monte de travas, sabe, na nossa vida profissional, pessoal. E assim, eu falo, meu marido só não desistiu de mim porque ele é uma pessoa muito boa, sabe? Maravilhosa e eu acho que realmente Deus conectou nossos destinos, porque foram muitas desavenças, muitas coisas ruins, porque é o que eu falei, ele jamais conseguiria suprir essa minha carência de pai. E eu entendi depois, com essa ajuda, tudo, entendi, eu pude ressignificar tudo isso e entender, gente, a gente tem que entender que cada um tem os seus problemas para ser resolvido, a gente não pode resolver os problemas do outro. Então, eu tomei a dor da minha mãe, né? Eu quis viver a luta da minha mãe e eu não poderia. E a única prejudicada, né, nessa situação toda foi eu, né? Então, eu praticamente, assim, vivi momentos ruins no meu casamento por não ter ressignificado esse trauma que não era meu. E não ter assumido que eu poderia amar meu pai. Que o problema é que meu pai era com a minha mãe. E hoje, de verdade, gente, hoje eu amo meu pai, sabe? Assim, eu assumo, eu sou assumida, eu amo meu pai. E eu deixo muito claro isso para ele. E falo que foi muito difícil ter vivido esse tempo todo longe dele, que foi muito difícil, mas que hoje é muito melhor. O que eu quero trazer para você? O que eu quero colocar? Na sexta-feira passada eu coloquei um vídeo falando sobre como você conectar com pessoas que podem te ajudar. Assim como essa pessoa incrível me ajudou, eu conectei com ela, eu sempre coloquei o quê? A gente sempre tem que estar no meio de pessoas que podem nos ajudar. Então, você não pode ser a pessoa que mais sabe que está no meio do seu hall de amizade, no seu hall de pessoas. Se você for a pessoa que mais sabe, você nunca vai conseguir aprender. Você não vai conseguir receber ajuda. Você entende? Então, dentre as pessoas que você está relacionada, você tem que ser a pessoa que não é a que sabe mais. Tem que ser sempre alguém que sabe mais que você.
para que essa pessoa você possa aprender com ela, ela possa te ajudar e muito mais, ela pode até te livrar de alguns traumas, tá? Com uma simples conversa, ela pode ali ressignificar uma história sua lá atrás que está mal resolvida, está te travando aqui no presente, tá? Então, isso é muito importante, gente. As pessoas com quem você se conectam vão ditar como é que vai ser a sua vida, sabe? Como é que vai prosseguir, se sua vida vai ser próspera, se a sua vida vai transbordar, se a sua vida vai progredir. Então, muito sério isso, sabe? Então, pega, assim, esse meu exemplo, assim, incrível, esse momento incrível da minha vida que eu vivi, por ter conectado com a pessoa certa, sabe? No momento certo. Talvez se eu não tivesse conectado, se eu estivesse só no meio de pessoas que eu fosse a pessoa que soubesse mais, eu estaria até hoje segurando esse trauma, né? Essa culpa que não era minha, tá? Então eu deixo aí para que você olhe aí, né? Reveja novamente as pessoas que vocês estão se conectando. Se você tem culpas que você carrega, traumas que você carrega, não é seu, pelo amor de Deus, ressignifica isso, sabe? Transforma isso. Porque, assim, de verdade, não é tão fácil viver aqui. Imagina viver com peso e culpa que não é seu, tá? Então, assim, bora tirar esse peso, bora viver uma vida mais leve, tá? Espero que esse pequeno trecho aí da minha vida possa contribuir de alguma forma para que você talvez perceba que tem coisas que você está carregando que não é seu, que não é sua. Tem pesos aí que não é seu, tem traumas aí que não é seu, tem culpa aí que não é sua, tá? Bora ressignificar.